Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo para a nossa escola bíblica em áudio. Nós já enviamos hoje pelos grupos de WhatsApp, Escola Bíblica em Áudio, para vários locais do Brasil e de fora do Brasil. Hoje vamos fazer então o resumo. Hoje é dia 22 de novembro de 2024, sexta-feira. Estou em Alcântara. Não estou em São Luís, onde tenho gravado comumente as mensagens em vídeo e áudio. Aqui estou em Alcântara. Estou na casinha onde a gente fica hospedado. Quando vem para cá, essa semana que vem já vamos estar precisando voltar para São Luís. Apenas um trabalho aqui, voltamos para lá. Enquanto eu estiver aqui, estamos trabalhando e avisando que estamos enviando nossas mensagens hoje, bem mais tarde, por dois motivos. Um deles é porque ontem o trabalho foi muito cheio de burocracia aqui, chegamos já tarde aqui, de São Luís para cá, mais de uma hora andando por cima do oceano de ferry-boat. É um barco muito gigante que leva multidão de automóveis, caminhões, ônibus e mais de 400 pessoas. Então a gente passa quase 2 horas viajando de lá para cá. Então já saímos de lá quase meio-dia. Chegamos aqui, ainda tivemos várias coisas para fazer e não deu para gravar na meia-noite, como é na madrugada que a gente faz sempre. E agora estamos aqui em Alcântara. E eu disse que eu ia gravar dentro da mata aqui, onde nós criamos abelhas, mas hoje não deu, quem sabe amanhã. Mas eu quero trazer um resumo, né, do tema que estamos tratando. O tema é: muitos são chamados e poucos são escolhidos, baseado em 22 de Mateus, no verso 14. Então hoje é a mensagem 17. Já tem 17 mensagens em vídeo e áudio que estão aqui nessa plataforma. E hoje vamos tratar, o subtema é o Salmo 65, no verso 4, onde diz que Deus escolheu as pessoas para chegar a Ele e para receber no templo, nos átrios de Deus, tudo aquilo que Deus quer dar. Então hoje nós vamos tratar esse assunto, que o resumo de tudo que estivemos falando lá e algo que não falamos lá e vamos falar aqui, é que Deus nos chamou primeiro, antes de qualquer chamada, foi chamado para se unir a Ele. Foi para isso que Ele chamou. Antes de qualquer tipo de missão que nós temos como cristãos, a primeira missão foi Salmo 65:4. Chamados para ficar junto dele, unido com ele. Então eu quero ler o texto para a gente começar a fazer nosso resumo. Já abençoando você que está conosco, já agradecendo você que tem enviado nossas mensagens para alguém, já agradecendo você que tem indicado este canal do YouTube, essa plataforma, para que alguém também possa receber nossos vídeos todo dia. Além de entrar nessa plataforma, embaixo você vai encontrar mais de 600 vídeos que a gente já tem enviado, ensino, muita coisa sobre o reino de Deus. Obrigado, você está trazendo essas mensagens para outros, obrigado. Bem, o Salmo 65:4 eu vou ler. Diz, vou pegar aqui minha Bíblia. Diz, vou ler desde o versículo 1, diz, vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto.
Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Carne é ser humano, aqui qualquer pessoa da época, o projeto era vir a Deus. Aí diz, verso 3, prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então o salmista aqui, meus amados irmãos, esse salmista aqui é Davi, o rei de Israel, do ano 1000 a.C. Ele está contando sobre os benefícios que há em alguém estar dentro da casa de Deus. Mas ninguém consegue estar na casa de Deus, segundo esse texto, sem primeiro Deus escolher para chamar para ele. Olha aqui o que Davi está tentando nos alertar com essa partícula aqui deste alerta. Porque muitos dizem, eu sou chamado, sou escolhido, e você não sabe para que é. Muitos pensam que você é escolhido apenas para ser o pastor de uma igreja, ou para ser o grande empresário, ou escolhido para ser curado de uma enfermidade, ou escolhido para receber um grande livramento. Tudo isso é possível, mas aqui o Davi está falando principalmente escolhido para se juntar a Deus. Uma das simbologias que tem na Bíblia é a cabeça e o corpo. A cabeça, Cristo. 1 Coríntios 11, 1 ao 5, ele diz, Cristo é a cabeça e nós o corpo. O corpo, nós, cada um é um membro do corpo ligado na cabeça. Já imaginou se todo o corpo de ser humano, ou de animais, ou de peixes, ou de pássaros, ou répteis, todo o corpo estivesse fora da cabeça, não estivesse ligado na cabeça? Então Deus está comparando a união do cristianismo como corpo, que o corpo não pode viver sem a cabeça. E o que nós estamos tentando avisar é exatamente isso que Davi falou. Você foi chamado para estar ligado a ele. E se o corpo é ligado à cabeça, é para ter utilidade. Porque o corpo separado da cabeça, ele é morto. A mão não funciona, o braço não funciona, nada funciona. Porque ele está um corpo separado da cabeça, morto. Por isso tem multidão nas denominações que se dizem cristãs, ou dizem sou de Deus, mas não está ligado à cabeça, que é Cristo. Cristo é comparado de cabeça, porque é ele que pensa, ele que planeja, ele que domina, ele que quer levar o corpo, ele quer pôr o corpo a trabalhar. Para quê? Para a cabeça. O corpo trabalha para a cabeça, para que o corpo todo receba uma bênção na sua plenitude, ou melhor, todos recebam de maneira igual. Então, no templo é que se sabe isso. Você não tem como tá sozinho andando por aí, sem templo, sem um local onde tem alguém para ensinar e dizer, eu estou no corpo de Cristo. A não ser que você esteja já consciente do que tu tem que fazer dentro dessas leis que estão na Bíblia. Aí sim você pode. Porque, por exemplo, você vai sozinho como missionário daqui para a China, lá não tem ninguém que você conheça, não tem igreja, não tem nada disso. Então lá você pode ser um corpo sozinho e depois vai juntar um ou outro, vai ser 2 ou 3, aí tudo bem. Mas vamos dizer que você não sabe nada ainda, chegou para o cristianismo agora e não sabe nada. Como você vai entender alguma coisa se não for num lugar onde tem alguém para ensinar? E
se tu pegar, por exemplo, um azar terrível, uma maldição terrível, como tem muita gente se amaldiçoado, indo para a internet, pegar certo tipo de pregadores, principalmente aqueles que estão dizendo, você não precisa mais do templo físico, e eles estão chamando você para ser um desigrejado fisicamente, e que a tua pregação que tu vai ouvir, o ensino é só desses. E agora que está vindo aí um grande blackout na internet, que até o Pix, quem tem Pix vai perder tudo que está no Pix. Por isso tem muita gente avisando, tire o dinheiro do Pix, tire, porque agora a própria Rússia já avisou, mas falamos isso lá no áudio, isso não dá na televisão, só dá no YouTube, que eles vão cortar todos os cabos de fibra ótica que tem debaixo do mar, que traz a internet para os países. O Brasil recebe essas fibras óticas e de lá é distribuído para o Brasil. Então a Rússia está ameaçando, se vocês continuarem atacando a Rússia, eles querem ser apenas o bode expiatório para começar uma perseguição global. Então eles estão avisando, olha, se atacar a Rússia, nós vamos cortar a internet. Aí só tem um jeito, é ter a internet via satélite, que é a internet do Elon Musk, que aí não precisa de cabo de fio, ela vem direto de cima. O Elon Musk lançou mais de 400 satélites para cima, cada internet dele, que é a melhor de todas, mas é cara. Eu não tenho aqui. Hoje caiu a internet aqui de uma maneira gigante, não sei amanhã como vai ser aqui em Alcântara. Imagine se cortarem a internet. Aí mesmo que esses mentirosos que estão pregando por aí, dizendo, você não precisa mais de um prédio físico para se congregar. E na época da chuva, por exemplo, há 100 anos atrás, não, há 2000 anos atrás, quando Paulo escreve as cartas dele, quando ele viaja para muitos países, fundando igrejas, e no inverno que tinha que juntar aquelas pessoas em algum lugar para ensinar, ou você acha que Paulo ensinava um por um? Claro, se fosse hoje, ele podia pegar a internet, fazer grupos de WhatsApp pelo YouTube, fazer live, mas naquela época não tinha nada disso. Então ele ia de 2 em 2 numa casa, ali era um culto, às vezes aquela casa reunia 10, 20, mas quando começava a perseguição eles iam para o mato, mas se congregavam, e uns saíam para avisar sobre o evangelho para outros. Então eu quero falar para você que hoje o diabo está com um monte de maneiras para levar as pessoas para saírem totalmente do que é o padrão da Bíblia. Tá? Uma delas, esse padrão aí é esse. Deus quer que tu te junte com Ele, porque Ele quer te colocar nos átrios dele. Tá certo? Porque ali vai ter muita coisa que só ali você vai receber, que você sozinho em casa não recebe, a não ser que tu seja lá um crente fiel, que conheça a verdade. Tu esteja num presídio, debaixo de uma ponte, sendo mendigo, e Deus te chama lá pela primeira vez, e você pode muito bem receber revelações de Deus, ensinos de Deus, como recebeu Abraão, sozinho, sem igreja, lá em Gênesis 12, sem igreja, sem pastor, sem pregador, sem profeta, sem ensinador, era ele com Deus, Deus e ele, onde Deus dizia, vai Abraão, ele ia. Só que a maioria de nós não é como Abraão. A maioria de nós não tem condição de largar tudo igual Abraão. Depois a gente vai falar aqui sobre a chamada de Abraão. Então, o Davi está falando isto no Salmo 65. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti. Então, como nós falamos lá no áudio, existem 3 tipos de pessoas que vêm para o cristianismo. Repito, para o cristianismo, mas não para Cristo. Aqui ele está dizendo, bem-aventurado aquele que tu escolhe para chegar a ti. Então, imagine você um rei muito famoso, poderoso.
tu tivesse que escolher alguém para ser alguém para ser ligado a ti, tu irias ficar com alguém de qualquer maneira? Não. Por exemplo, na época do Potifar, que pegou José como escravo, em Gênesis 39 e 40, o Potifar era um líder do Egito, e ele pegou José como escravo, mas primeiro ele levou para ser escravo. Ele não pegou ele para dizer, vai lá, eu nunca te vi, primeira vez que eu te olho, estou te comprando como escravo, vou te botar na minha casa, vou botar todo o ouro na tua mão, minha casa toda na tua mão, vou viajar, quando eu voltar, tá aí minha mulher, tá todo mundo aí, tudo na tua mão, tu é o dono de tudo, o mordomo de tudo, só não toca a minha mulher, o resto tudo tu pode trabalhar com tudo aí, eu vou me embora. Tu acha que ele ia fazer isso? Não. José primeiro passou por anos de observação, de adaptação, treinamento, e aquilo ali levou José para morar dentro com Potifar, dentro da casa de Potifar. Depois vamos estudar a história de José, para ver se dá tempo daqui até completar o dia 30, que é onde encerra esse tema. Então olha só, assim é Deus, irmãos. Tem 3 pessoas que se achegam a Deus, ou melhor, no cristianismo. A Deus só tem 2 tipos de gente. 3 vêm para o cristianismo e 2 vêm para Cristo. O primeiro que vem para Cristo é esse aqui, ó, do Salmo 65, 4. Ele vem e fica. Ele habita lá e fica lá, não sai de lá nunca. Como é a chamada de Samuel, que vamos estudar amanhã. Samuel foi chamado por Deus, desde menino e até velho. Ele se tornou um servo de Deus para sempre, usado por Deus para sempre. Esse foi chamado e permaneceu para sempre, como Paulo, como Moisés, Jeremias, muito da igreja primitiva, como todos os 11 discípulos, menos o Judas, começaram e foram até o fim. O outro é aquele que fica por um tempo e depois vai embora. Então esse é o segundo tipo. E o terceiro é aquele que veio, mas não foi Deus que trouxe, nem chamou, nem botou lá no cristianismo. É aquele que já falamos lá no áudio de Mateus 13, 38, que Jesus diz assim, eu vou comparar o reino de Deus com alguém que semeia. E ele diz, eu semeio a boa semente, que é o trigo, e o diabo vem e semeia o joio. O joio que está no meio do trigo são chamados de filhos do diabo, e eles vão ficar causando escândalo. Mas um dia, ele disse, eu vou separar o joio do trigo e lançar o joio para queimar. Enquanto isso, os dele, que ele chama de o trigo, ele vai ficar para ele para sempre. Então, esse que ele vai ganhar para sempre, vão ganhar muita coisa boa, mas o joio não. Então, 3 pessoas estão no cristianismo. 3. O que vem e fica para sempre, que é esse aqui do Salmo 65, 4. Aquele que vem e vai embora, que é aquele lá de 1 João 2,19, que vamos já ver. Que vem e vai embora, Deus chama e ele vai embora. Não volta mais, vira um anticristo. E esse do joio, que foi o diabo que botou. Por isso tem tanta heresia dentro da igreja, tanto falso profeta, tanta placa que não foi Deus que colocou, tanto ensino falso, tanto estilo de vida falso em países como o Brasil, que diz que é um país cristão, onde tem o joio e o trigo, e também tem aqueles que Deus usa para falar a verdade. Você está no meio de qual desses 3? Então vamos ver aqui pelo Salmo 65, 4, para ver o significado do que Davi diz. Então diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Então, primeira coisa, aquele que vai ficar no cristianismo
uma das características desses que ficam sendo úteis para sempre, amando a Deus sobre todas as coisas para sempre, investindo na sua santidade para sempre, investindo no seu próximo para sempre, tendo nome de cristão e comportamento de cristão para sempre. Aqui diz, é aquele que Deus chama e faz chegar para Ele. Então tem pessoas, irmãos, que o próprio Deus vai falar, se revelar, e muitas vezes eles não vão atender, e vão fazer de conta que não é com eles. Outros, Deus vai falar, se revelar através de sonho, visão, revelação, usando pessoas, usando ensinadores, e eles vão ficar. Esses são esses que Deus está falando aqui no Salmo 65:4, que eles são bem-aventurados. O que é o bem-aventurado? Feliz. Só que não é uma felicidade igual você vê no mundo. Por isso ele usa o termo bem-aventurado, porque bem-aventurado é um feliz no topo da felicidade. Ou melhor, em comparação com qualquer felicidade da terra, não há comparação. Por quê? Porque na terra parece que ele não vai ganhar nada, não tem direito a nada. Mas lá em cima, quando ele chegar lá em cima, ele vai ver uma felicidade que o mundo não tem, uma paz que o mundo não tem, uma riqueza que o mundo não tem, e é eterno. Nunca mais doença, nunca mais tribulação, na cidade do Apocalipse 21:22, onde muita gente vai ficar de fora. Apocalipse 21:8 diz, vai ficar de fora os feiticeiros, se prostituem, o homicida, o ladrão, o mentiroso, o idólatra, o incrédulo, etc. Mas Deus está chamando todos. Ele chama todos para vir. Só que quando alguém rejeita, então não foi Deus que fez essa rejeição, não foi Deus que expulsou, foi aquele que ele chamou e disse, eu quero você comigo. E ele diz, eu não quero, é que nem um marido que procura uma esposa. Ele quer aquela esposa para quê? Para ele. Mas se daqui a pouco ela começa a trair ou fazer coisas malignas a vida inteira, e ele começa a dizer, vem, eu te perdoo, volta. Te perdoo, volta. E ela diz, eu volto, mas vou continuar sendo diabólica para sempre. Ou vice-versa, o marido com a esposa. Esse casamento não vai dar certo. Porque a própria pessoa que está indo embora está se jogando fora. Aquele relacionamento acaba. Assim Jesus disse que é. Em João 15:1 em diante, que nós falamos lá no áudio. Que ele disse, olha, eu sou o pé de uva. Vocês cristãos são os galhos. Vocês foram enxertados, colocados como galho no pé de uva. Mas se você não estiver dando fruto, serão cortados, jogados fora. Mas quem foi que jogou fora? Foi Deus? Não. Começou com quem? Pessoas que não querem nunca ficar junto, ligado. Porque se ele ficar junto, ligado, é igual a um galho de uva ligado no pé. Quando a uva está no tempo de botar fruto, ela passa aquilo tudo que ela tem dentro dela, a seiva, carregada de tudo de bom, para ela colocar o fruto. E ela vai colocar o fruto naturalmente. Mas se ela não estiver ligada, é por isso que ela não presta para nada. Por isso que tem cristão aí que não serve para nada. Você não conta com ele para nada. Diz, irmão, bora para o estudo bíblico. Eu não vou. Tal dia tem um culto, vai lá fazer isso. Não vou. Vai visitar fulano. Não vou. Vamos evangelizar. Não vou. Vamos orar. Vai tu só. Irmão, nós temos que ofertar, dizimar. Vai tu só. Comigo não. Está dizendo o quê? Que ele não está ligado. Ele não foi chamado, como o Salmo 65:4 diz, chamado para ficar junto, agarrado. Porque se ele ficar junto e agarrado, Deus o Pai vai falar, vai se revelar, vai tratar.
vai conduzir. E ele vai ser o que o Pai quer que ele seja. E não o que ele quer. O que ele quer para si. Então, nós estivemos falando aqui algumas coisas sobre... que eu escrevi aqui, né? Algumas coisas. Aqui no 65:4, Davi diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Ora, se você que tem uma agenda de igreja, que por exemplo da nossa denominação de São Luís, em frente à televisão difusora, no bairro da Camboa, nossos cultos é só terça-feira à noite, de 7 às 9. Dia de quinta, só ensino bíblico, de 7h30 às 9h30. Domingo, 5h30 até 8 da noite. Aí as pessoas dizem: poxa, estudinho. O Davi queria habitar no átrio de Deus. Agora imagine que era Davi. Sabe que habitar é morar dentro. Eu quero morar dentro dos teus átrios. O que é o átrio? São aqueles salões enormes que tinha na casa de Deus. E detalhe, na época de Davi, não havia templo assim como você está vendo aqui, ó, de tijolo. Esse templo só foi construído muitos anos depois por Salomão, quando se tornou rei de Israel, que era o filho de Davi. Salomão que construiu um prédio de tijolo. Nessa época, esse lugar era chamado de tenda da congregação. Levítico 1, no verso 1. Tem muitos textos da Bíblia falando sobre a tenda da congregação. Então era um lugar feito de couro de animal muito grande, com várias repartições, com locais enormes por dentro, onde o povo de Israel entrava para adorar, para aprender, para Deus falar, para Deus se revelar. E ali tinha líderes da parte de Deus para tratar o povo. Davi disse: eu quero é morar. Enquanto que aqui nós hoje passamos um ano inteiro, às vezes, para não ir em nenhuma igreja. Ser membro nunca, para ser útil nunca. Davi queria era habitar. Quer dizer, Senhor, eu quero logo botar minha cama e minha rede para sempre ficar aí. Porque ele sabe que dentro da casa de Deus é bilhão de vezes melhor do que na rua, no shopping. É muito mais fácil uma bala perdida te matar na praia, no shopping. Um relâmpago cair na cabeça de alguém na praia é mais fácil do que dentro de uma igreja. Na igreja tu está mais protegido, porque Deus sabe o que tu está fazendo lá. Porque de lá tu vai receber, tá bom? As diretrizes de Deus para te enviar para algum lugar, para algum trabalho, em algum lugar. E é mais fácil lá nesse lugar onde Deus te enviou, tu está tendo livramento, do que tu ir por aí com ovelha sem pastor, desenfreado, fazendo o que tu queres da tua vida. O Davi disse: eu quero habitar nos teus átrios. Sabe quem era Davi, irmão? Você novo convertido que está aqui, que entra todo dia pelos grupos de WhatsApp, recebe nossas mensagens de áudio todo dia. Talvez tu não sabe quem é esse Davi que escreveu este Salmo 65:4. O rei de Israel, com mais de 1 milhão de soldados, com um monte de responsabilidade. Ele tinha mulher, tinha filhos. Ele não era um desocupado, como tem muita gente que diz: tu vai para a igreja porque tu é desocupado, por isso que tu vai para a igreja. Não, irmão. Ele tinha mais trabalho que eu e tu. Ele tinha um monte de coisa para pensar muito mais do que eu e tu. E ele tinha mais serviço do que eu e tu. E ele diz: eu quero morar na tua casa, Deus. Por isso que Deus amava Davi mais do que ama um monte de gente hoje. A palavra Davi significa amado. Eu até escrevi um livro com esse tema. Chama-se Quando Deus Deixa de Amar. Viu, irmão? Que é quando eu morro, vou para o inferno, acabou o amor. Tá certo? Mateus 25:30. Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. A culpa não é de Deus. Ele não pode mais fazer. Ele quer fazer agora. Você em vida, ele quer ver esse sentimento em você. Ele está preocupado com o sentimento. Qual? Senhor, eu quero habitar no teu templo. Aí o desigrejado diz:
Hoje não é mais para ter templo. Acabou nesse negócio de templo. Aí ele, o desigrejado da internet, diz que os pastores que estão botando gente no templo é porque eles querem o dízimo, a oferta. E eles também pedem dízimo, eles também pedem oferta. Qualquer um desse pastor desigrejado do YouTube ou de qualquer outra rede social, ele diz, manda o Pix, está aqui o número do Pix. Toda pregação ele diz, manda o dinheiro do Pix. E eles acusam as igrejas outras de pedir dízimo e oferta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Hebreus 10, 25, eu não vou ler porque eu li lá no áudio. Se você que está entrando conosco, quer entrar na nossa escola de áudio, pega meu número aí, 98490-4763, o código do Maranhão é 98. Se você estiver fora do Brasil, põe antes 55. E diz, me adiciona, manda o link da escola em áudio, que tem o tema A Verdade Vos Libertará. Vou mandar o link para você, onde só eu sou administrador, para não encher teu celular. E envio todo dia mensagem de áudio e vídeo. Bem, olha só. Então, só que na Bíblia, no Novo Testamento, diz assim, Hebreus 10, 25, diz, e não deixemos nossa congregação, como é costume de muitos, porque está chegando aquele dia. Ora, congregação, o que é congregação? Se naquela época era proibido os prédios, porque a perseguição de Roma e dos judeus era grande, ninguém tinha prédio. Só depois, no ano 325 depois de Cristo, é que o imperador de Roma, Constantino, dizendo que se converteu, que ele viu uma revelação do próprio Cristo, e ele abre para todas as igrejas funcionarem normalmente. Ele mesmo mandou construir prédio para o povo aprender a Bíblia, para pregar a palavra, para adorar junto num prédio. E antes não tinha, mas tinha congregação. O que é a congregação? É quando o povo se reúne para aprender um com o outro, para ser liderado, para ter um líder, para Deus dar mensagem, para eles orarem, para o cristianismo continuar seguindo suas metas. Então ele diz, hoje não precisa isso. Como que não tem? Se aqui, ó, em 1 Coríntios 14, a gente leu isso lá no áudio, o povo se reunia. Tinha igreja. O que é igreja? Tem dois tipos de igreja na Bíblia. A igreja é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16, meu corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus habita. Mas tem um grupo de gente que pertence a Cristo, que também é chamada de igreja. Ela está bem aqui, ó. 1 Coríntios 14, 26 em diante diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Quer dizer, eles se juntavam. Ele não ficava cada um na China, outro olhando o outro pelo YouTube, sozinho em casa, sozinho no TikTok, aprendendo com idiotas, que às vezes não tem nada de Bíblia, às vezes vai te desviar. Aí diz, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua, fala-se isso por 2 ou por muito 3, e por sua vez haja intérprete. Então no grupo tinha no mínimo 4 pessoas aqui, no mínimo 4. Ou dentro do mato, que era proibido, ou dentro de uma caverna, porque eles fugiam, né? Em qualquer lugar, numa casa, onde ainda não tinha chegado a perseguição, mas eles se congregavam, quer dizer, se juntavam, e ali tinha sempre um líder que Deus colocava para ensinar. Aí ele diz, 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Que igreja é essa? Se a pessoa, o diabo está usando o desigrejado, que está no YouTube, na internet, nas redes sociais, dizer, saia da igreja física. Como você vai sair hoje? E se fosse há 100 anos atrás? Me diga.
que não tinha internet. Como você ia ter eu, por exemplo, aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, não tinha, porque não tinha internet. Tinha que ter um local de reunião. O nome desse local no Novo Testamento é igreja. Então aqui, por exemplo, quando você pega as cartas do Apocalipse, capítulo 2 e o 3, é carta para 7 igrejas. 7 locais na Ásia, onde cada local dessa tinha uma igreja. O que é a igreja? A congregação, a reunião dos cristãos. E se for no inverno, irmão, que tem tempo no inverno, que é muito forte a chuva, que é cerca de 6 meses de inverno, quer dizer que 6 meses vão passar sem ter um se juntar com o outro, para aprender com o outro, para orar, para o líder ensinar. Não, eles tinham algum lugar para se encontrar, que era coberto, protegido. Então no ano 325 para frente começou a ter esses locais. E o desigrejado fica dizendo: proibido igreja, te sai de igreja. Saia dele, senão você vai morrer na mão dele. Então Davi, ele diz aqui no Salmo 35:4, bem-aventurado é aquele que tu escolhe para chegar a ti, para ficar habitando nos teus átrios, no teu templo. Então, irmão, você quer ser bem-aventurado? É melhor ter uma igreja dos cantos, de tudo quanto é rua, do que ter um tráfico de droga ali, uma boca de fumo, um bar aberto com prostituta, onde todo dia um mata o outro, uns prostitui, pega AIDS ali naqueles lugares. É melhor do que um congresso nacional lotado de a maioria políticos bandidos. É melhor ter uma igreja do que esses locais, porque aqui as pessoas vão ser felizes, diz a Bíblia. Eles vão ter um final feliz. Então é isso que eu quero dizer para você. E Jesus falou que aqui nesse texto, que eu peguei algumas coisas aqui, que quando você chega para ele, aqui em João 6,37, Jesus disse: ó, os que vierem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele está dizendo: qualquer pessoa, rico ou pobre, o pior perverso do mundo, pode ser até Hitler, se Deus disser: vem cá Hitler, quero te fazer um cristão, um pregador, se ele aceitar, Deus aceita ele. Mas se ele permanecer como cristão para sempre, como pertenceu Samuel, Paulo, muitos da igreja primitiva, os 11 discípulos serviram Cristo, todos foram fiéis até o fim. Então aqui ele está dizendo: todos que vierem a mim, eu não vou jogar fora. Então venha para Cristo, porque senão quem se joga fora é só você mesmo. Quando você diz: não fico mais, não quero mais. Como disse João, 1 João 2,19, ele diz: saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, ficariam conosco. Então, uma pessoa, irmão, que sai porque ele não quer mais o cristianismo, então ele é como uma árvore onde tem um galho podre, de João 15, cortado para lançar no fogo. Ele se lançou no fogo. Irmão, multidões estão indo para o fogo eterno todo dia. De Mateus 25:30, Apocalipse 20:10, diz: e de dias e de noite serão atormentados para todo sempre. Por isso pregações como essa tem que chegar lá, onde diz Deus: eu quero chamar você para vir para cá, eu quero você para cá comigo, eu te escolhi, foi para isso, não foi apenas para cantar na igreja, pregar na igreja, ser líder de igreja. Eu chamei primeiro para você se unir comigo, porque se você se unir comigo, eu tenho como te usar, eu tenho como falar, eu tenho como tratar, eu tenho como conduzir você, e você vai ser uma bênção para ti e para os outros. Ponto. Amanhã vamos falar da chamada de Samuel, isso é só um resumo, tá? Ainda tem um monte de coisa para fazer aqui no secular, já estamos esperando ali a gente fazer algo. Aqui ao canto o trabalho não para. Tá? Um abraço, Deus abençoe. Ore por mim, estou orando você. E
Meu número, né? 984904763, código do Maranhão 98. Fora do Brasil é 55 na frente. Põe alguém na escola bíblica, indica esse canal para alguém. Ore por mim, tô orando você. Obrigado por tudo que você já fez e por tudo que Deus vai tratar contigo para te fazer, para a obra dele. E amanhã voltaremos, se Deus permitir. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.